O Joel falou uma coisa pra mim muito interessante. Ele falou assim, no primeiro ano, André, era crescer e correr atrás. O segundo ano é o ano do não. Quanto mais você usar essa palavra, melhor vai ser pra você. É o ano de escolher tudo que vai cair na sua esteira, porque vai cair muita coisa na sua esteira. Então é o ano de negar as coisas. O que faz sentido com o meu propósito de vida? O que faz sentido com as coisas que eu quero? O que soma com o meu futuro? Não adianta eu ganhar um monte de dinheiro e ter uma Lamborghini infartada daqui a um ano, hein? Lógico. André, você falou um negócio muito bonito da sua história, né? Que você teve uma infância muito simples, e, né? Como que a relação familiar, ou o jeito que a nossa família olha pra vida, pro dinheiro, pras coisas, molda quem a gente é como adulto ou como profissional? E se molda, né? E assim, tanto pro bem como pro mal. Se não, molda. A nossa relação com o dinheiro, ela não é uma relação material, ela é uma relação emocional. A forma, na verdade, os 7 primeiros anos da nossa vida determina todos os próximos. Foda isso, né? Oh, 7? É porque não dá pra resolver, né? Já foi, Foda já. Inclusive, fisiologicamente, o cérebro anatomicamente, massa cinzenta, ele termina a formação por volta dos 6, 7 anos. E emocionalmente também. Os 7 primeiros anos determinam os próximos. Então, você grava no seu software durante os 7 primeiros anos tudo que vai ser. Então, vamos pôr lá na sua infância. Seus pais lidavam com dinheiro como escassez. Perfeito. Essa é a informação que você vai ter sobre dinheiro. Perfeito. Dinheiro é algo escasso, dinheiro é algo difícil de ganhar, dinheiro é algo que se perde fácil. E aí você vai levar isso para sua vida adulta. Então, as informações, a criança ela não aprende conceito, ela aprende vivência. Você tem filho? Tem filho de 11 anos. 11 anos. Menino, vou ter outro agora. Vai nascer outro. Então, você eu tenho cuida um aninho, então ele tá nesse período. Vicente tem um cuida. aninho. Eu falo assim, nos 7 primeiros anos, se precisar, para a sua vida. Vai determinar o resto da vida dele. Caramba. Faz o máximo dos esforços que você fizer até os 7, assim. Se tiver que deixar de fazer um monte de coisa, cuida desses 7 primeiros anos, isso aí vai determinar. A criança, ela não sabe, não adianta você explicar o que é amor para uma criança. Ela experimenta amor, isso vale para todos os conceitos. Sente. Então, se você é um bom pai, se você é cuidadoso, amoroso, presente, ela entende que amor é cuidado, presença e carinho. Quando ela crescer, para ela, amor é cuidado, presença e carinho. Quem não for cuidadoso, presente ou carinhoso, ela se afasta. Ela diz, isso não é amor. Ela entende amor pela vivência. Dinheiro é a mesma coisa. Então, você cresceu com seus pais vivendo uma escassez danada, falando que dinheiro era uma desgraça, que dinheiro afasta as pessoas, que dinheiro é trem difícil de ganhar. Você acredita nisso. Eu fiz uma experiência com meu esposo falando outro dia sobre isso. Falei assim, volta lá para os seus 7 anos. Aí ele falou, então tá. Falei, vamos fazer esse exercício. Falei, quando eu falo a palavra dinheiro, o que vem na sua cabeça? Ele falou assim, desgraça, medo de perder. Falei, é assim que você lida com dinheiro. Por quê? Porque o pai dele era muito rico, tinha fazenda, e foi passado para trás pelo próprio irmão. Da noite pro dia, ele saiu de fazendeiro para miserável. Então, dinheiro para ele significa traição, medo de perder. Como que o meu esposo lida com dinheiro? Dessa forma. Ele, o tempo todo, ele acha que alguma coisa está acontecendo, que existe algum perigo, que existe alguém que vai querer passar a gente para trás, 50 anos depois. Então, os conceitos que você aprende até os 7, você leva para a vida adulta. Quando alguém lida mal com o dinheiro, a primeira pergunta é, qual foi a sua experiência de dinheiro? E aí você precisa ajudar a pessoa a ressignificar essa experiência. Então, olhar para isso e entender, ressignificar o seu conceito sobre dinheiro, porque é aquilo que você vivenciou lá atrás. Eu falava isso lá no PrimoCast, aí o moço que estava me entrevistando falou assim, nossa, faz muito sentido, porque eu sou muito controlador com dinheiro, mas eu passei muita necessidade lá atrás. Falei, tá vendo? Como você passou necessidade, você fica com medo de perder dinheiro. Ele falou, Ele falou, e eu tenho muito dinheiro, mas eu vivo controlando, eu controlo até o mínimo. Olha. E tem técnica para ressignificar isso? Tem. O Freud fala recordar, ressignificar e elaborar. Você precisa primeiro tomar consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Então eu tenho um conceito errado a partir de dinheiro, eu preciso pensar sobre isso. O primeiro passo é a consciência. E as pessoas nem chegam aí, na grande maioria das vezes, né? Porque não sabe que vem lá da... Depois você precisa elaborar isso. Então, como que eu vou elaborar isso? Talvez a partir de um processo terapêutico, talvez através de um curso. Bom, não um curso vagabundo. Perfeito. Depois eu preciso ressignificar isso. Cara, como que é ressignificar? Vou dar um exemplo. Tava o Vilela, do Inteligência Limitada, me entrevistando. André, quero te falar uma coisa. Falei, o que é? Eu tenho medo. Falei, que medo, Vilela, que você tem? Eu morro de medo de virar mendigo. Falei, como assim? Do nada? Ele falou, cara, eu tenho esse medo desde a infância. Ué. Falei, como? Do nada. Eu olho pro povo na rua e eu penso, você já pensou, daqui uns dias você eu, lá na Cracolândia, lá em algum lugar, e alguém vai olhar e falar, esse cara foi um dos caras mais famosos do Brasil, agora esse cara virou mendigo. Ninguém reconhece. Aí eu falei, vamos elaborar isso? Ele falou assim, e você sabe por que eu trabalho tanto? Eu trabalho alucinado, eu nem durmo, por causa do medo de virar mendigo. Eu tenho medo de perder tudo que eu tenho medo de... Falei, vamos ressignificar isso? Falei, pensa no quanto você tem na sua conta bancária. Eu pensei aqui. É muito, muito. Falei, você tem uma oportunidade nessa vida, não sei que você faça muita besteira de perder isso. Muito difícil. Falei, então qual que é a chance de você virar mendigo? Verdade, né, André? Falei, claro. Leva isso pra prática. Então, por exemplo, o menino lá do PrimoCast, cara, você ganha um salário gigantesco.
ou um bom salário, vamos pôr aí 70 mil por mês, por que você precisa mendigar num copo? Por que você precisa controlar se a sua esposa quer comprar um copo de R$30? Ressignifica isso. O que é isso? Perto do que você ganha, do que você pode pagar. É verdade, né? Dimensiona a vida. Então, ressignificação é dimensionar. Olhar para a realidade e trazer, olhar para a fantasia e trazer ela para a realidade. A fantasia que nos assusta. Quando eu trago isso para a realidade, qual é a chance de eu virar mendigo? Perfeito. É uma fantasia. É mínima. Qual a chance de eu voltar para a estaca zero? Nenhuma. Nem que eu perca tudo que eu tenho, não volto para estaca zero mais. Senão é o lugar mais possível de eu voltar. Então, quando eu redimensiono, eu ressignifico. Tem gente que fala que quer mudar de vida. Uhum. Quer mudar de vida e tal. Mas na hora que você vê as ações, você percebe que não dialoga com o que ela tá falando. Você acha que é porque as pessoas mentem para si mesmas? Ou porque elas não sabem como fazer? Não sabem como fazer, eu acho difícil. Porque como fazer, você acha jeito. Eu acredito muito que a gente acha jeito, assim. Se tem um adjetivo que define o ser humano, é adaptação. A vida deveria se chamar adaptação. A gente se adapta a tudo, inclusive às perdas. Você perde alguém, você acha que você não vai viver sem essa pessoa, mas você vive. Você se adapta a tudo. A riqueza, a pobreza, ao frio, ao calor, a tudo. Tudo. Se você visitar uma colônia penal, você fala, cara, não é possível que alguém vive nessas condições tão inóspitas. Eles vivem numa situação que você fala, não é possível. Então, o ser humano, a nossa vida deveria se chamar adaptação. Então, dizer assim, não sabe como fazer, eu acho que quando você quer, você arruma jeito. Você vai caçar jeito de saber como fazer. Então, não é sobre não saber como fazer. Eu acho que é sobre mentir pra gente mesmo. Primeira coisa que acontece é que quando eu falo, o meu cérebro já entende que eu fiz. Então, eu já jogo 70% da energia de fazer no falar. Caramba. Então, cuidado com gente que fala. Caramba. Eu vou emagrecer. Seu cérebro já gastou ali energia só não falando. Fala não, filho, faz. Fala não. Você fala, isso é neurociências. O seu cérebro gasta aquela sinapse, o seu cérebro entende que você fez. Então não fala, faz. Gente que fica falando que vai fazer, em geral, não faz. Eu vou fazer dieta, eu vou melhorar, eu vou parar de beber, eu vou parar de trair. Vai nada. Faz, conta depois. Tem aquela palavra também, tentar, né? Eu vou tentar fazer aquilo lá. Falou tentar, já tá meio caminhando. Quem vai tentar já era. Gerúndio já era. Odeio gerúndio. Se a pessoa falar em gerúndio comigo, eu quase avanço na pessoa. Tô fazendo, tô olhando. Isso aí já era. Isso aí não vai fazer, não tá fazendo, não tá emagrecendo. Estou correndo, estou me organizando. Coisa de gente que não tá fazendo nada. Caramba. André, coragem é ausência de medo? Não. O que é coragem, então? Coragem é ir com medo. Com medo. Abraça o medo. E vai. O medo ele é um mecanismo de segurança ou ele é um mecanismo de trava. O medo ele foi colocado em nós para nos proteger. Mas em excesso ele te trava, ele te paralisa. A coragem, ela nunca vai deixar de ter medo. A gente nunca vai deixar de ter medo, até porque esse é um mecanismo de segurança. As pessoas me perguntam assim, quando você vai para um podcast, você vai tranquila, que você grava hoje mesmo, eu vou gravar essa semana em um monte. Você vai tranquila? Não, vou sempre como se fosse a primeira vez. Vou sempre muito nervosa. Ou seja, eu vou sempre com medo. Mas eu agradeço a Deus isso. O dia que eu deixar de ter medo, eu vou parar de gravar. Que aí eu vou ter excesso de segurança. Aí eu vou estar muito metida. Então, eu prefiro ter medo. O medo é um mecanismo de segurança. Sinal que eu sempre vou ter que estudar, eu vou sempre ter que ler, eu vou sempre ter que respeitar as pessoas que vão fazer entrevista, o lugar, estudar as pessoas, o ambiente, o podcast. O medo, ele é bom. Só que o medo, em excesso, ele te trava. Então, coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo. Eu gosto muito de duas frases. Uma que, até esqueço quem é que falou ela, mas enfim, depois eu lembro, que falou, acho que é o Pablo Picasso. Tudo que a vida quer da gente é coragem. Genial. Tudo que a vida quer da gente é coragem. Cara, acorde e vai. Acorde e vai, assim. A vida só exige isso de nós. A segunda, sobre coragem, é quando Moisés tenta alcançar a Terra Prometida e morre na entrada da Terra Prometida. Sacanagem, né? Ficou 40 anos rodando no deserto, viu de longe e não entrou. Cheguei e não deu. E aí ele passa para Josué, né? Josué entrar na Terra Prometida. E aí Josué fala isso lá no primeiro capítulo dele, lá do que ele escreve, ele fala sobre isso. Sede corajosos. E aí por que ele fala isso? Porque antes disso acontecer, Bíblia não precisa pensar que é um livro teológico, é o melhor livro de comportamento humano que eu conheço. Moisés manda 10 escribas ou 10 espiões ir lá olhar a Terra Prometida. Dá uma olhada. Cara, diz que lá mana leite, mel, tem cacho de uva do tamanho das costas de um homem, vai lá pra ver. Vai 10. 8 voltam e falam, lá é maravilhoso mesmo, mas tem gigante. Vai dar pra nós não, lá é muito ruim. É igual você que tá lá pensando no seu infoproduto, na sua coisa e fala, não, mas é muito difícil, o mercado é ruim, isso tá acontecendo.
8 dos 10 que foram voltaram pessimistas, falou que era ruim. Só Josué e o outro falou para Moisés, falou assim, realmente a terra é maravilhosa, tem leite, tem mel e tem cacho de uva do tamanho das nossas costas. E nós vamos conquistar. Lá tem gigante mesmo, mas nós somos muito melhor que esse povo tudo. E nós vamos vencer. O que os outros 8 falaram? Olha o tanto que isso é incrível, essa palavra. Os outros 8 falaram assim para Moisés, lá tem gigante. E, olhando para eles, nos sentimos como gafanhotos. Como você se sente, é como você é. Caramba. Se você se sente como gafanhoto, Você é um você é. gafanhoto. A mesma visão, 2 leituras diferentes. Um olhou e falou, tenho medo e eu não vou. O outro olhou e falou, eu tenho medo, mas nós vamos vencer. Nós temos condição de conquistar. E aí o que aconteceu? Eles tomaram a terra prometida. Os outros 8 ficaram, os outros 2 dominaram e o negócio aconteceu. Então, assim, tem medo? Vai com medo. Tem gigante? Tem gigante. Psicanalista no Brasil, milhões. Cursos de psicanálise, 10 vezes mais barato que o nosso. 200 e poucos reais. Milhares. Psicanalistas que têm muito mais conteúdo que eu, milhares. Se eu fosse olhar para isso, eu não teria ido. Se a mulher que abrir a cafeteria pensar que em toda casa tem café, ela não abre a cafeteria. Claro. Você parou pra pensar que toda casa tem pó de café? Negócio mais furado do mundo para abrir a cafeteria, ué. Perfeito. Imagina. Nem por isso. A Starbucks milionária. Quantas cafeterias fantásticas você conhece? É. Se você for pensar, se você for olhar para a situação, você não vai. Isso não faz nada, né? Jesus falou para Pedro. Pedro olhou para Jesus caminhando na água. Aí ele olhou para Jesus e falou, não, com vontade de ir também. Jesus falou, vem, mas só vem. Só vem. Pedro pulou na água e começou a caminhar em cima das ondas. Quando Pedro olhou para as ondas, ele afundou. Se você olhar para o buraco, você cai. Cara. Olha para frente, ó. Frente, 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 frente.